Uma fascinante viagem a Jerusalém, como você nunca viu. Encontre nessa apresentação especial a maior reconstituição de Jerusalém em ambiente fechado do mundo. Nossos experientes palestrantes revisam os maiores eventos bíblicos, assim como vistos nas Escrituras, e interligam o passado, presente e o futuro da história bíblica. Um material perfeito para igrejas, estudos bíblicos, escolas dominicais, programas de ensino cristão e para o seu lar. Jerusalém na época de Cristo. Olá, bem-vindos a Orlando, Flórida e ao Holy Land Experience. Meu nome é Marvin Rosenthal, sou o fundador e presidente do Holy Land Experience e estamos aqui na frente do portão principal do setor de exposição. Achamos que vocês irão gostar da apresentação que irão ver, pois vamos levá-los para 2000 anos atrás no tempo, até a cidade de Jerusalém na época de Cristo e um pouco além disso, na época dos grandes profetas e sacerdotes de Israel. A maquete que vocês irão ver foi construída por nosso pessoal e por voluntários no período de 18 meses. É a maior maquete indoor do mundo de Jerusalém. E sabemos que ficarão encantados com as informações e com a apresentação que irão ver. É bem oportuna, pois Jerusalém é a cidade e capital mais importante na face da Terra. O maior número de guerras tem sido travadas em Israel do que em qualquer outro lugar no mundo. A razão disto é que Israel é a ponte entre 3 grandes continentes. Ao sul fica a África. Ao norte e oeste fica a Europa. E ao norte e leste fica a Ásia. E é o único modo de se conectar com estes 3 continentes. Se quiser ir da África para a Ásia ou da Ásia para a Europa, é através do território de Israel. A razão disso é que existe uma trilha ou rota chamada Via Maris, que é através do mar entre estes 3 continentes e é o único caminho pelo qual os exércitos e mercadorias podem passar, porque junto desse trecho fica o deserto da Arábia, inóspito e perigoso. Os exércitos não sobrevivem, as caravanas não sobrevivem com facilidade e os 3 continentes têm que viajar através de Israel. Ao sul de Israel e Jerusalém fica o Egito, a leste fica a Jordânia, a sudeste fica a Arábia Saudita, a nordeste fica a Síria e ao norte fica o Líbano. De modo que Israel e Jerusalém são cercados de 3 lados pelo mundo árabe e a oeste pelo mar Mediterrâneo. E é também importante que na Bíblia, toda vez que se ia a Jerusalém, a Bíblia diz que você subia. Não importa se viesse do norte, do sul ou do leste. Você sempre subia e quando vinha de Jerusalém, você descia. A razão disso é que a Bíblia afirma que Jerusalém é a capital do mundo, onde Jesus Cristo veio para morrer como o Cordeiro de Deus e tirar os pecados do mundo, e é nessa mesma cidade que ele virá uma segunda vez para se tornar o Rei de todos os reis e Senhor de todos os senhores. De Jerusalém ele regerá e reinará sobre o mundo, e é com prazer que os levaremos agora para a maquete e para esta emocionante apresentação. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Holy Land Experience. O que vocês estão vendo é uma réplica de Jerusalém como era em 66 d.C. Esta é a cidade logo após a destruição por Roma em 78 d.C., após a morte, o sepultamento e a ressurreição do Nosso Senhor. Bem à sua frente está a parte chamada a Cidade de Davi. Ela vem do ano 1000 a.C. Davi conquistou estes 11 acres dos jebusitas que habitavam esta terra. No ano 1000 a.C., quando Davi foi coroado rei e precisava de uma cidade neutra como capital, sabendo que se escolhesse qualquer outra cidade próxima de qualquer uma das 12 tribos, provocaria muito mais inveja e inimizade do que já existia. Porque Davi vinha tendo muito trabalho para unir aquelas 12 tribos. Jebus era o local perfeito.
O problema era como dominá-la, pois era quase inexpugnável. Havia um poço ao lado da cidade, uma fonte conhecida como a Fonte de Gihon, do lado de fora dos muros, e os jebusitas fizeram um túnel por baixo do muro, cavaram um poço de 20 metros de profundidade, por onde eles tinham acesso à água nos tempos de seca. Alguns dos homens de Davi sabiam desse túnel. Eles acharam a fonte Gihon, entraram pelo túnel e escalaram o poço. Foi um pouco difícil, mas conseguiram abrir o portão da cidade. O exército de Davi conseguiu entrar e assim dominar a cidade com relativa facilidade. Mais tarde, Salomão acrescentaria este trecho da cidade ao norte e construiria no Monte Moriá o primeiro dos templos. O Templo de Salomão foi construído em terreno do Monte Moriá. E sobre aquele monte, Abraão levou o seu filho, seu único filho. O amarrou, o colocou sobre um altar construído por Deus. Ao levantar uma faca para matar seu próprio filho, em obediência a Deus, embora detestasse isso, um anjo de Deus deteve Abraão e trouxe um cordeiro, o qual viria a ser um dia mais tarde o Cordeiro de Deus, como um retrato disto, para tirar os pecados do mundo. Sabemos, é claro, que ele não teve que sacrificar Isaac. Um cordeiro tomou seu lugar, mas foi ao Monte Moriá que Deus o mandou. Moriá é uma colina de 300 e poucos metros de extensão. Olhando na cidade de Jerusalém, em 66 d.C., ela começou na metade da subida para a cidade de Davi, seguindo por uma ladeira conhecida como Elevação Ofel, continuando através do que se tornaria o Monte do Templo, através desse mercado de ovelhas e culminando com aquele que é o Jardim do Calvário. Tinha, portanto, 300 metros de extensão. Mais tarde, com o rei Ezequias, a cidade se expandiria para o oeste. Podem ver um muro vindo do sul e cruzando, do extremo sul, atravessando a crista daquele que se chama Monte Sião. Podem ver aquele muro que foi derrubado. Esse era o muro que havia e entrava por trás do templo quando os babilônios desceram e destruíram a cidade em 586 a.C. Quando os babilônios destruíram a cidade, eles o fizeram cativos por 70 anos. Mas, sob o comando de Esdras e Neemias, eles reconstruiriam a cidade de Davi. Não reconstruíram a parte que Ezequias havia construído porque apenas um remanescente voltou da terra. Por 70 anos, o templo permaneceu destruído. Era um monte de ruínas por toda a cidade. E aí, com a volta do povo judeu, sob a liderança de um homem chamado Zorobabel. Quando Zorobabel veio, seu alvo principal era reconstruir o templo. Quando Zorobabel reconstruiu o templo, este foi dedicado em 516 a.C. E era um templo simples e tinha o exterior menor que o templo do rei Salomão. E tinha a aparência bem mais simples. E o dia da dedicação foi uma grande mistura de emoções. Alguns daqueles judeus antigos, a Bíblia nos diz, quando viram esse novo templo, choraram literalmente. Era muito inferior ao templo de Salomão. Mas havia um outro grupo que nunca tinha visto o Templo de Salomão. Tudo o que sabiam era a história de que o templo era a construção mais sagrada para o povo judeu. E quando um templo, qualquer tipo de templo, era reconstruído, era motivo de grande alegria. Quase nos faz pensar se um grupo sabia o que o outro estava fazendo. Mas havia dois grupos, ambos choravam e se alegravam. E foi assim que ficou até que os reis asmoneus chegassem. E eles reinariam durante o período intertestamentário, o período entre os impérios grego e romano. Expandiram a cidade até aquele muro ao sul, acrescentaram a área ao sul que Ezequias havia construído e continuaram além disso. Podem ver uma seção contornando o palácio ali em cima, o qual se tornaria depois o grande palácio de Herodes, e aquele muro se estendia até atrás do templo. Essa foi a expansão da cidade sob os reis asmoneus. Depois, quando Herodes o Grande veio para Jerusalém em 36 a.C., ele acrescentou a seção junto ao seu palácio e em seguida estendeu um muro até o norte. Podem ver um muro contornando o norte ligando-se à fortaleza Antônia do Templo do Monte. Esta era a cidade e o muro existia quando Jesus ministrou em Jerusalém. Quando a cidade de Jerusalém cresceu, casas foram construídas fora dos muros da cidade. E a essa altura, essas pessoas desejavam proteção. Muros eram construídos além, à medida que os limites da cidade aumentavam, como as cidades crescem hoje.
O terceiro muro ao norte foi o último muro a ser construído ao norte e foi construído em 42 d.C. por Herodes Agripa. Ele não existia na época de Cristo. Do lado oriental de Jerusalém até o oriente, a cidade tinha uns 2/3 de milha. Do norte da cidade até o sul tinha cerca de 1 milha. Muitos se surpreendem ao ouvir que Jerusalém, em sua extensão, tinha menos de 1 milha quadrada. Mais surpreendente que isso é a população da cidade, que era de aproximadamente 90 mil pessoas em menos de 1 milha quadrada. Quando lhes digo que esta maquete é próxima da escala original e está representada no tamanho da maquete, os maiores edifícios que vocês veem espalhados pela cidade e também o terreno são muito próximos da escala. Entretanto, as árvores, arbustos, animais e outros detalhes não são tão parecidos. Encolha-os 7 vezes mais do que vocês veem na maquete. Acrescentem 15 vezes mais e terão uma ideia próxima de como era viver em Jerusalém. Podem literalmente entrar pelo portão sul de Jerusalém, subir nos terraços das casas e andar pela cidade através desses terraços. É emocionante caminhar de um muro no terraço do seu palácio, qual era o mais alto que o resto da cidade. Assim, daquele ponto elevado, ele olha para baixo e vê Betseba se banhando. Alguns acham que ela estaria no terraço de uma casa. Estas casas mediam, em média, 90 a 180 metros quadrados e eram térreas. O único lugar em que havia casas de 2 andares era no setor chamado Cidade Superior. Coloque alguém em uma casa de 90 a 180 metros quadrados, tendo 6 filhos, uma esposa brigona, um marido complicado, e eu lhe garanto que você ficaria no terraço da casa e dá para entender como a vida era apertada. Há um bom número de colinas e vales dentro e ao redor de Jerusalém. Acima do centro da cidade fica o Vale de Tiropoion, separando a cidade ao meio. De um lado fica o cume do Monte Sião, onde podem ver aquele muro atravessando o cume do lado oeste. Do lado leste fica o Monte Moriá. O Monte Moriá, como já foi dito, é o lugar onde ficava o templo e onde Abraão iria ofertar Isaac. Vocês estão agora no lado ocidental de Jerusalém, no Vale Quidron. Ele abrange os lados norte e sul do lado ocidental de Jerusalém. Atrás de vocês fica o Monte das Oliveiras, mais ao alto. Ao norte disso, o Monte Escopos. Monte Escopos é onde os babilônios e os romanos acamparam para tomar um trecho estratégico de Jerusalém para planejar a estratégia de seu ataque. Havia sempre ataques em Jerusalém vindos do norte. O Muro Norte era o único muro que não tinha um vale ao redor. Há um outro vale do lado oriental da cidade, onde ficava o Palácio de Herodes. Ali, descendo do lado oriental e atravessando até o sul, e é o que se chama Rinom, ou Vale do Esterco. Todo o lixo, restos e esterco dos animais eram jogados nesse vale. Este era o depósito de lixo de Jerusalém. E o problema era igual ao de todas as culturas. A tendência do lixo deles era amontoar e chegar ao ponto onde os líderes judeus tivessem medo do inimigo passar sobre o lixo, pulando facilmente o muro e atacar a cidade. Aí eles tiveram uma ideia brilhante. Eles incendiaram o vale inteiro. Bem, o fogo queimava continuamente e foi um meio perfeito de afastar o inimigo. Jesus usou aquilo como exemplo do inferno. Ele disse claramente que Deus faria igual ao vale do Rinom por causa do fogo que havia sido colocado no seu topo para protegê-lo. Como qualquer outro depósito de lixo, começou a criar um tipo de verme que veio debaixo do lixo e era igualmente indestrutível. E os vermes comiam o tempo todo por baixo e o fogo queimava o tempo todo por cima. E Jesus usou isso como exemplo de como seria o inferno um dia, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, dando ao povo um entendimento perfeito de que o inferno não seria um bom lugar para se estar. Neste setor que nós mencionamos, ficava a cidade de Davi, que surgiu em 66 d.C. Observem um prédio mais ou menos no meio desta área, bem ali. Aquela era a sinagoga. Havia muitas delas em Jerusalém. O culto na sinagoga começou, muitos pelo menos pensam, quando ocorreu o cativeiro babilônico por volta de 586 a.C. E basicamente o culto na sinagoga consistia na leitura da Bíblia. Hoje ela é feita principalmente do Torá, ou dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Originalmente teria sido incluído o Torá e muitas outras partes do Velho Testamento que já tinham sido escritas naquela época. Este prédio aqui é o palácio da rainha Helena. Helena era gentia. Era rainha mãe de um pequeno reino chamado Adiabena. Localiza-se no que hoje seria o noroeste do Iraque.
Ela e seu filho, o rei, se converteram ao judaísmo através da influência de um mercador judeu muito rico. E a própria Helena tinha um grande amor pelo povo judeu. Lemos no livro de Atos sobre uma fome terrível que assolou a cidade de Jerusalém. Ela e seu filho tinham trazido cereal para alimentar o povo de Jerusalém. E como gratidão, eles deixaram que ela construísse esse lindo palácio na Cidade Baixa, apesar dela ser gentia. Há 2 edifícios aqui ao sul do templo que são quadrados. Aquele com buraco quadrado no teto é a Casa do Conselho. Era aqui que os escribas, os advogados do Novo Testamento, teriam ficado e eles ditavam a lei ao povo. Moisés tinha dado 613 leis e era tudo o que Deus desejava. Mas na época que Jesus veio a Jerusalém, esses anciãos de Israel haviam adicionado tantas leis que o povo não só não conseguia guardá-las, como nem se lembravam delas. E havia muitos conflitos entre Jesus e esses líderes porque eles tinham posto fardos sobre o povo de Deus que ele não desejava. Este prédio é o prédio Mikvah, ou a casa de banhos rituais. Mas se você fosse gentio, não podia vir ao templo para adorar a Deus. Não podia entrar no templo por nenhum motivo. Se você fosse judeu, seria impedido de prestar culto no templo se tivesse alguma impureza. E por impureza entendia-se qualquer deficiência crônica de incapacidade, tal como a lepra ou a cegueira. Havia também situações temporárias. Se tivesse tocado em alguém impuro, se tivesse uma ferida aberta, e senhoras, se tivessem dado à luz a um bebê macho, teriam que esperar 40 dias para vir ao templo. Lembre-se de Maria e o tempo de sua purificação antes dela trazer Jesus ao templo. Para um bebê fêmea, ela teria que esperar 80 dias. Assim que completasse o seu tempo de acordo com a lei, você teria que entrar no banho ritual, onde havia banheiras entalhadas em rochas sólidas. Elas comportavam cerca de 302 litros de água cada. Você passaria pela cerimônia da purificação submergindo-se totalmente e depois você poderia ir ao templo. Os portões triplos. Esses são os portões triplos de Uda, os portões duplos de Uda. Uda era uma profetisa em 2 Reis e era honrada pelo povo judeu por ela ser uma porta-voz, uma das poucas mulheres escolhidas por Deus para falar por ele perante o povo. E os adoradores entravam através desses portões triplos, entrando assim no próprio templo do monte, e saíam através dos portões duplos, a menos que houvesse uma grande tragédia e pranto na família de alguém. E aí essas pessoas tinham permissão de seguir contra o fluxo, podendo entrar pelo portão duplo e assim sair pelos portões triplos, mostrando que tinham tido de fato uma tragédia familiar. E o povo percebia isso, por eles estarem saindo contra o fluxo, eles tinham tido uma tragédia recente na família, e assim eles as confortavam, uma espécie de abraço emocional. Quando os adoradores vinham pelos portões triplos, subindo aquela escada do túnel, eles chegavam a uma área conhecida como o Pátio dos Gentios. Estes são chamados de átrios ou pórticos. Este é o pórtico oriental, o pórtico norte, o pórtico de Salomão e o pórtico real com destaque no alto. Joséfos nos diz que Herodes o Grande era o mestre construtor. Ele era um gênio em se tratando de arquitetura. Provavelmente é o primeiro arquiteto de seus dias e muitos dos prédios que vocês veem em Jerusalém ele construiu. A propósito, ele iniciou o projeto do templo em 20 a.C. Ele morreu por volta de 4 a.C. Não ficou pronto até 62 depois de Cristo e foi totalmente destruído em 70 depois de Cristo. Ele teria tido lindos mosaicos de mármore branca polida no primeiro andar. Era onde ficavam os 70 anciões do Sinédrio de Israel. A Casa de Pedra Lavrada era onde o Sinédrio se reunia. Era uma parte da coroa real. Era tão magnífico que se rivalizaria com qualquer catedral europeia em beleza e magnitude. Eles governavam sobre os assuntos civis. Qualquer tipo de julgamento ou questão legal eram eles que cuidavam. Parecido com o nosso Tribunal Superior e Senado, tudo junto em um. A única coisa que não podiam fazer em seu próprio governo era a pena capital, a qual ficava restrita a Roma. Na Fortaleza Antônia, no Templo do Norte, era a área onde todas as penas capitais eram dadas pelos romanos. Dentro do templo, vocês notarão um muro que contorna o próprio templo. Ele se chamava Shell. E era a barreira para os gentios. Nenhum gentio podia ir além do Shell e havia placas de aviso em cada entrada dizendo que se um gentio fosse pego além daquele ponto, seria executado. A pena de morte, neste caso, era realizada por bandos. Eles simplesmente os levavam para o vale e apedrejavam até a morte. Mas essa barreira era uma coisa muito importante
para o povo judeu porque eles eram mais exigentes que os gentios que, sendo impuros, não teriam permissão para entrar no recinto do templo sagrado. Em Atos capítulo 21, lemos o relato do apóstolo Paulo. Paulo tinha ido a Jerusalém. Ele tinha levado consigo um amigo grego. E estando lá, ele foi ao templo. Os judeus, a Bíblia diz, acharam que ele havia levado aquele amigo grego para o interior do templo. Paulo foi apanhado por um bando. Eles o estavam surrando quando os soldados romanos chegaram e o salvaram daquilo que seria a sua morte certa. Vocês vão notar um número de portões em linha com o templo. Os portões serviam de entrada e muitos estudiosos afirmam que estavam em linha do portão leste direto para dentro do Santo dos Santos no templo. Se você viesse do pátio dos gentios entrando pelo leste, você atravessaria o lindo portão ou a porta formosa onde Pedro e João curaram um aleijado. Apenas o portão de entrada no templo tinha 9 metros de largura, ou seja, daquele muro até aproximadamente o fundo de onde vocês estão agora. Tinha 4,5 vezes a altura do nosso teto, 15 centímetros de largura, totalmente recoberto de ouro, e era só a porta de entrada do templo. Ela dava entrada para o pátio das mulheres. As mulheres eram permitidas, mas não podiam ir além dali para o interior do templo. Você também podia vir e dar seus dízimos e ofertas ali. Havia 13 grandes caixas para o dinheiro ao redor do pátio, onde as pessoas podiam entregar os dízimos e ofertas. Provavelmente esse foi o pátio onde Jesus contou a história da viúva que deu 2 moedinhas. Dentro do pátio das mulheres havia quatro cantos. Em cada um desses cantos havia 4 salas. Uma delas era a casa dos nazireus. Era ali que as pessoas vinham para fazer o voto de Nazireu. Na falta de uma ilustração melhor, o povo judeu fazia o voto de Nazireu, algo parecido com o jejum que crentes ou cristãos fazem por um dia, uma semana ou um mês. Sansão no Velho Testamento foi sempre um nazireu, mas isso foi uma coisa única. Portanto, essa era a casa dos nazireus. Havia também a casa dos leprosos. Devem se lembrar quando Jesus curou os leprosos e disse para eles irem se mostrar ao sacerdote. Deve ter sido lá no pátio das mulheres, na casa dos leprosos. E havia um canto chamado de Casa da Madeira. A madeira era guardada ali para ser usada no altar da queima do sacrifício. Isso é interessante porque se tornou uma espécie de disputa entre algumas das famílias mais ricas da cidade de Jerusalém para ver quem conseguia trazer a madeira mais bonita e a mais cara. Essa era a Casa da Madeira e havia a Casa do Óleo. Era lá que o óleo para o menorá dourado era preparado. Levava cerca de 8 dias para preparar aquele óleo para a cerimônia. Ele era preparado e guardado ali. Você vai notar que são 15 degraus para subir ao portão seguinte, chamado de Portão Nicanor, onde cantavam os salmos de ascenso. Há uma seção dos salmos que começa com o Salmo 120 e termina com o Salmo 134. 15 salmos que são comumente chamados de salmos de ascenso. De fato, se você olhar embaixo dos títulos dos capítulos em sua Bíblia, ali consta salmos de ascenso, ou em algumas Bíblias, salmos degraus. Na festa dos tabernáculos, os coros levíticos e os músicos se reuniam nos lados daqueles degraus, e os adoradores, à medida que subiam, iam cantando os salmos de ascenso. Subiam o primeiro degrau e cantavam o Salmo 120, e então o 121, 122. Felizmente, quase todos eles são salmos muito curtos. A madeira e o óleo, é claro, tinham que ser levados aos respectivos lugares de uso, de modo que eram levados cerimoniosamente pelos degraus de ascenso através do portão Nicanor. A madeira até o altar da queima do sacrifício. O óleo levado pelo sacerdote, cuja função era, naquele dia, encher as vasilhas de ouro do menorá de ouro e aparar os pavios. Ele o levava para o santo lugar para o uso no menorá de ouro. O altar bronze ficava aqui, a bacia onde eram lavados os cordeiros. O altar neste templo tinha 14 metros de largura por 14 de altura. Se encaixaria neste cômodo aqui. Faziam ali milhares de sacrifícios. A bacia era onde eles mantinham a água para o banho dos sacerdotes e todos os instrumentos dos sacerdotes e dos sacrifícios, onde lavavam os cordeiros e todas as suas partes para certificar de que não tinham tumores. Tudo tinha que ser lavado e purificado. Aquela bacia neste templo comportava 64 mil litros de água. Era esvaziada e enchida todos os dias. Dentro do templo havia 2 cômodos.
A única parte que é realmente do templo é a parte central dos fundos de toda a área do pátio. É o edifício em si. Ele contém basicamente a parte frontal do pórtico que o próprio rei Herodes o Grande acrescentou e que tinha cerca de 54 metros. Ela tinha os 2 maiores cômodos, considerados os principais pelo povo judeu do templo. O cômodo da frente, claro, era o Santo Lugar. Atrás dele ficava o Santo dos Santos. Aquele lugar era o mais sagrado de todo o monte do templo. Uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava e derramava o sangue do cordeiro para o perdão dos pecados de todo Israel, assim como o dele próprio. E aquele é o lugar do primeiro templo, o templo do rei Salomão, onde a arca do concerto ficava. Na época do templo do rei Herodes, não havia arca. Tudo que havia era uma laje de pedra no chão, onde a arca havia estado uma época. Os visitantes que vão ao Templo da Montanha hoje vão encontrar 2 prédios principais. Há algumas estruturas menores espalhadas ao redor. Mas há 2 prédios principais no Monte do Templo. Quase no centro desses 36 acres fica o que é chamado de Cúpula de Rocha. A cúpula é, na verdade, um memorial. É supostamente o lugar onde Maomé ascendeu ao céu para lá lhe dar instruções sobre como o povo deveria orar e voltou para lá e então foi para Meca. Junto ao Muro Sul fica a mesquita de Al-Aqsa. Esse é o lugar em que eles consideram o seu terceiro lugar mais sagrado. É uma mesquita, é um lugar de adoração, embora não muita gente saiba que ela existe. Aquele é o lugar mais sagrado do povo muçulmano entre os prédios lá no Monte do Templo. Também a leste você vai notar, se olhar do portão ocidental, que hoje ele está cimentado. Lá pelo século VII, quando estes prédios foram construídos, o povo judeu no local, naquela época, disse ao Império Turco: vá em frente e construa, pois um dia o nosso Messias virá. Elias anunciará a sua vinda, e ele virá pelo portão ocidental e tomará o cetro. E ele irá reinar sobre Jerusalém e as nações do mundo. Eles levaram isso a sério, criam que os profetas judeus poderiam ter parte nisso, e eles cimentaram aquele portão, e ele está cimentado até hoje. Também construíram cemitérios em frente às colinas que descem do portão, para que qualquer profeta ou sacerdote como Elias, andando entre os mortos, ficasse impuro e não pudesse realizar seu ministério. Boa tentativa, mas não creio que fosse dar certo. No santo lugar em si, apenas os sumos sacerdotes podiam entrar para ministrar com aqueles implementos que lá estavam. Havia tantos sacerdotes em Israel que tinham sido divididos em 24 turnos. Cada um servia por 2 semanas, o que totalizaria 48 semanas. Entretanto, nas 3 grandes festas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, todos os sacerdotes tinham que se apresentar e ministrar. No lado sul havia o castiçal menorá de 7 hastes, que era oferecido, é claro, como a luz. É uma figura da luz do mundo, a qual Jesus se tornou quando entrou em nosso mundo. No lado norte havia a mesa dos pães da proposição, 12 pães, um para cada tribo de Israel, mostrando que Deus havia sustentado eles, como o fez no deserto, e que ele é o pão da vida. E no lado oeste, ou centro, havia a mesa do incenso. O incenso subiria ao céu. Isso era uma figura das orações dos santos. Havia um véu muito grande, ou cortina, que separava o santo lugar do santo dos santos. Era magnífico. Tinha uns 30 metros de altura por 10 de largura, medindo uma palma da mão, ou 10 centímetros de espessura. Um escritor mencionou que 2 parelhas de bois puxando ao contrário não conseguiria rasgá-lo. E é claro que ele rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu na cruz. Deus queria dizer que o caminho até sua presença, o Santo dos Santos, que até aquele dia era restrito apenas ao sumo sacerdote, agora estava aberto, tendo acesso a Deus, qualquer um que viesse através do sangue vertido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Era aquela separação que impedia qualquer um de ir além do véu e entrar no Santo dos Santos. Somente o sumo sacerdote podia fazer isso uma vez por ano, no dia da expiação. Este é o dia em que o sumo sacerdote pega o sangue de um novilho para ser apresentado no Santo dos Santos, aspergido sobre a arca pelos seus próprios pecados e os de seus familiares. Em seguida, o sangue de um cabrito será aspergido para cobrir os pecados do povo para o próximo ano. É um dia muito elaborado para o sumo sacerdote. Sempre nos perguntam se o sumo sacerdote tinha uma corda amarrada no tornozelo quando ele entrava no Santo dos Santos para ministrar. A ideia é que
se ele por algum motivo estivesse cerimonialmente impuro ou inaceitável para Deus quando entrasse no Santo dos Santos, Deus o mataria ali mesmo. Ninguém poderia entrar para pegá-lo, por isso amarravam uma corda nele para puxá-lo para fora. Como iriam saber que ele estava morto? Bom, havia guizos em torno da barra de seu manto, e quando os guizos paravam de suar por um longo período, a teoria diz que ele deveria estar morto e o puxavam para fora pela corda. Até onde nós sabemos, por todas as nossas pesquisas, nossos estudos dos escritos, pelas tradições, essa tal corda ou esse evento não ocorreu. O Santo dos Santos era o santuário mais interno. Era o lugar onde a Arca do Concerto residia. Era o lugar onde a nuvem da glória Shekinah estava, lá na Arca do Concerto. Pena que nos dias do Novo Testamento, nada disso havia no Santo dos Santos. No Velho Testamento, lemos que a presença de Deus na glória Shekinah deixou o templo. Mais tarde, quando o povo da Babilônia marchava pela terceira e última vez sobre a cidade, os judeus retiraram a arca do templo e a esconderam até onde sabemos. De modo que nos dias do Novo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava além do véu, tudo o que havia lá naquele momento era uma base de pedra de 8 centímetros de altura na qual a arca estaria colocada. O prédio que vocês veem ao norte do templo é a Fortaleza Antônia. Herodes a construiu ao norte do templo para que os soldados pudessem rodear totalmente as lajes dos pórticos no caso de ocorrer uma invasão no pátio dos gentios. Do lado de fora havia 2 reservatórios de água e o mercado, onde guardava as ovelhas para os sacrifícios. O reservatório de Israel localizava-se ao longo do muro norte do Templo do Monte. Alguns arqueólogos sugeriram que ele fazia parte da fortaleza Antônia original. De fato, o fosso que o cercava foi mudado quando o rei Herodes o Grande o reformou para Marco Antônio. Mas outros também têm afirmado que pode ter sido usado e chamado em certa ocasião de o Lago dos Cordeiros, onde os cordeiros eram banhados e preparados para a adoração no templo. O outro reservatório com os 5 pórticos é o Poço de Betesda. Os 5 pórticos, o Poço de Betesda, estão em João capítulo 5. Foi ali que Jesus esteve e curou um homem que era paralítico há 38 anos. Um fato interessante, foi a única vez nas Escrituras em que Jesus esteve com uma multidão e apenas curou um. E os líderes religiosos condenavam Jesus por ele o ter curado em um sábado. Interessante como muitas vezes Jesus fez curas num sábado. Ele estava ilustrando a verdade que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Descendo pelo portão norte em Jerusalém, chamado Porta de Damasco, descendo direto pelo centro da cidade, através do vale Tiropocon, fica a estrada principal para entrar em Jerusalém. Se observarem logo atrás do templo, o maior mercado da cidade ficava nessa entrada principal logo atrás do templo, aqui. Boa estratégia mercadológica, mesmo para 2000 anos atrás. Se você fosse a Jerusalém, teria que passar pelo mercado. Ainda hoje funciona. Os shoppings são construídos sempre na rua principal. Ao norte vão notar a colina que já foi mencionada, o Gólgota, o lugar da caveira. Os romanos sempre crucificavam ao longo da estrada principal de entrada e saída de qualquer cidade que ocupavam. Queriam que todos os visitantes vissem de perto e pessoalmente qual era o castigo para os crimes contra Roma. Logo do outro lado de onde fica a estrada principal, do outro lado dessa colina, a cerca de 70 metros de distância, é onde fica o túmulo que Sir Charles Gordon encontrou, onde ele acreditava que Jesus ressuscitou. Sir Charles era um arqueólogo amador, visitava Jerusalém e da casa de um amigo ele notou que ao norte havia uma colina com o rosto de uma caveira. Ele começou a fazer pesquisas naquela área e encontrou o túmulo. Um túmulo que se enquadrava à descrição bíblica do túmulo do homem rico registrada na Bíblia. O tamanho e o formato dele se enquadravam à descrição. Ao continuar suas pesquisas, encontrou um grande jardim e evidências de um jardim muito grande. Encontrou uma cisterna que deveria reter 1 milhão de litros de água. Também encontrou a maior vinícola de Jerusalém. Esta era uma forte evidência de ser uma possibilidade do local da morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. O outro local ficava só um pouco a sudoeste daquele local, onde vocês verão uma colina do outro lado deste muro. É aqui que fica a Igreja do Santo Sepulcro atualmente. Isso data de 300 depois de Cristo. Constantino é quem reinava em Roma. Ele declarou o cristianismo a religião de Roma. A sua mãe veio até Jerusalém em busca de locais importantes e foi informada que sob um templo romano ficava o local da ressurreição. Ela fez demolirem o templo, ela encontrou o túmulo e construiu a Igreja do Santo Sepulcro que permanece lá até hoje. Há 2 monumentos que vocês verão a noroeste de Jerusalém.
Entre onde ficava o terceiro e o segundo muro, existem 2 grandes monumentos que estavam lá durante os tempos antigos. E esses monumentos foram feitos lá em honra a 2 reis especiais da Asmônia, ou dinastia dos Macabeus. Os Macabeus eram uma família judia que reinava em Israel entre os períodos do Velho e do Novo Testamento. Esta torre era usada para observarem o norte caso os inimigos viessem através da terra de Israel. O faziam literalmente através de tochas à noite ou durante o dia através do soar de buzinas. Eles podiam alertar Jerusalém que ela estava sendo atacada. Ela era sempre atacada pelo norte, porque o muro ao norte não tinha vale. Todos os outros muros estavam protegidos por vales, e eles podiam sinalizar de quase 150 quilômetros de distância para preparar a cidade para ser defendida enquanto consertavam os muros. O edifício alto no centro da cidade era a Torre de Luz. Era usada no sábado. Na sexta à tarde, um sacerdote ficava na torre. Ele alinhava as pedras da torre com o muro ocidental. Assim que o sol se punha no oeste, abaixo do alinhamento, ele sinalizava este homem no canto do templo para tocar a trombeta, indicando que o sabá começara. Sábado à noite, ele repetia o processo e o sabá tinha terminado. Deste modo, todo mundo, pelo menos em Jerusalém, começaria e terminaria o sabate ao mesmo tempo. Próximo deste prédio estava provavelmente o prédio mais importante fora o Templo de Jerusalém. Era chamado de Casa dos Registros. Todas as genealogias do povo judeu eram guardadas ali. Por exemplo, se um jovem se apresentava para ser sacerdote, havia muitas qualificações, mas entre elas teria que provar que descendia da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Como ele faria isso? Ele teria que ir até a Casa dos Registros. Lá ele podia saber a sua linhagem. Um grande dilema do povo judeu. Aqueles registros naquele prédio foram todos destruídos em 70 d.C. Hoje nenhum judeu sabe de que tribo ele veio. Mas se você fosse ser sacerdote, teria que provar que sua linhagem tinha vindo de Arão. Nenhum sacerdote hoje, nenhum indivíduo pode provar que sua linhagem vem de Arão e da tribo de Levi. Maior problema que este existe para o povo judeu que não crê que Jesus é o verdadeiro Messias. Eles continuam esperando o Messias. Como alguém pode provar sua linhagem de Davi e da tribo de Judá hoje sem esses registros? Não pode. Jesus foi bem claro sobre isso quando esteve aqui. Ele disse, eu vim em nome do meu Pai. Ele veio com as credenciais apropriadas. Moisés, os salmos, os profetas falaram de mim, mas vocês me rejeitaram. Eu lhes digo isso, um dia outro virá em seu próprio nome e ele vocês receberão. Triste comentário sobre o que ocorrerá com Jerusalém, quando aquele que eles receberem sem as credenciais se tornará o pior pesadelo deles, mas eles irão vê-lo como aquele que vai trazer a paz, o Messias. Eles deviam saber que o Messias teria de vir antes de 70 a.C. e da destruição dos registros, e eu afirmo a vocês que ele veio. Entre a ponte vindo lá do templo até a cidade superior e a escada vindo da cidade baixa é o que é chamado de Muro Ocidental, ou Muro das Lamentações. Há um acesso ao público de 60 metros até o muro. É aqui onde hoje o povo judeu faz a adoração. Essas pedras vêm do tempo em que o templo estava de pé. Não são pedras do templo, são pedras do muro que mantinha o templo. Não ficou nenhuma pedra sobre pedra do templo, mas esta é a área mais próxima que o povo judeu tem acesso para adoração até obterem um acesso ao Templo do Monte e reconstruir o seu templo. Assim, eles adoram aqui, agora, temporariamente. Aqui vocês podem ver o Palácio de Herodes o Grande, medindo aproximadamente 6 acres. Lembre-se que falamos sobre uma torre para proteger a cidade do norte. Tem 3 torres ao norte do quintal dos fundos. Notem um muro que contorna o palácio protegendo os moradores. Herodes não era romano. De fato, Herodes era descendente de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, aquele que vendeu sua primogenitura por um prato de lentilhas. Os descendentes de Esaú eram conhecidos no Velho Testamento como edomitas. No Novo Testamento, com a influência grega, tornou-se idumeu. Herodes era um idumeu. Ele tinha sido proselitizado à força, de modo que o povo judeu o considerava metade judeu. Essa foi a única razão por que o aceitaram, embora com reservas, como o seu rei, porque, pelo menos, havia um vínculo da parte dele ao judaísmo. Ao norte do Palácio de Herodes o Grande, vocês notarão as torres. Elas tiveram nomes de amigos ou de parentes. Fazael era um membro da família dele, a outra era Hípicos, que era comandante de seu exército e também amigo, e Mariane. Mariane era uma das suas 10 esposas, uma princesa judia e um símbolo de conquista para o povo judeu.
Mas não durou muito tempo. Foi espalhado um boato pelo único membro da família de Herodes o Grande que tinha ciúmes de Mariane, de que ela estava tramando pelo trono em favor dos 2 filhos que ela tivera com ele. Ele acreditou no boato e mandou assassinar todos os 3. Era assim que Herodes resolvia os problemas. Vocês não iam querer ser amigo nem tampouco inimigo de Herodes. Logo após o assassinato de sua família, Roma disse que era melhor ser o porco de Herodes do que o seu filho. Eles viveriam mais. Esse é o tipo de homem que ele era. Herodes também sabia que ninguém iria chorar sua morte quando ele morresse em Israel. É muito importante chorar por um morto. Isso no Oriente Médio é mostrar respeito. Se você não tem parentes e amigos, tem que contratar pranteadores. E ele sabia que ninguém iria chorar por ele. Assim, ele teve sua própria estratégia. Herodes era um rei muito mau e muito ciumento. Sabemos que ele foi o mesmo Herodes que deu a ordem para matar todos os bebês machos de até 2 anos de idade que morassem em Belém quando os 3 sábios não retornaram. E quando o próprio Herodes se aproximava da morte em Jericó, ele deu mais uma dessas terríveis ordens. Eles tinham que reunir os mais proeminentes líderes judeus na terra, talvez cerca de uns 300, e colocá-los dentro do seu hipódromo. Uma construção que ele fez para corridas de biga e lutas olímpicas. Herodes sabia que ninguém iria chorar por ele quando morresse. Assim, ele decidiu resolver isso. E disse à sua irmã que 1 hora após sua morte, eles deveriam mandar matar todos os líderes judeus proeminentes em seu hipódromo. Assim haveria prantos na terra, mesmo não sendo por ele. Também na cidade superior vocês vão notar o Palácio Asmoneu, que deveria estar nesta área, não grande o bastante para Herodes o Grande quando ele veio. Ele construiu vários palácios por toda Israel. Lugares onde ele pudesse escapar de Jerusalém caso houvesse alguma revolta. Se a sua vida fosse ameaçada, ele poderia fugir para esses palácios e viver o resto de sua vida sem deixar a cidade. Ele tinha concubinas, comida e água suficiente para viver fora a vida toda. Esse homem era um gênio, quando se tratava de coisas humanas, mas para relações públicas ele não era bom. Este aqui é o anfiteatro. Havia peças, palestras, concertos, muito grego, muito romano em sua cultura. Também sabemos que Anás e Caifás, suas casas teriam sido na Cidade Alta. Eles eram ricos porque, se vocês se lembram bem, roubavam os pobres no templo. O sumo sacerdote tinha transformado a casa de oração num covil de ladrões, cobrando taxas exorbitantes pelo câmbio do dinheiro e também aumentando o preço dos cordeiros para o sacrifício. E notamos também o túmulo tradicional do rei Davi na Cidade Alta. Também sabemos que Jesus comemorou a Páscoa na Cidade Alta porque ele comemorou no cenáculo, o único lugar com 2 andares que havia na Cidade Alta. Foi lá que Jesus comemorou a Páscoa com seus discípulos. Foi lá que ele, nos disseram, retirou a túnica e lavou os pés dos discípulos. Jesus anunciou que um o iria trair. Os discípulos perguntaram: serei eu? Judas recebeu o bocado e foi embora. Jesus disse a ele: o que tem de fazer, faça logo. Foi lá que Pedro declarou sua grande lealdade a Jesus e Jesus profetizou: antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E aí Jesus cantou um hino com os 11, seguiu com eles pela cidade até o jardim do Getsêmani, nos arredores de Jerusalém e no templo do monte. Foi, é claro, no jardim do Getsêmani que Jesus orou 3 vezes ao Pai: Pai, seja feita a tua vontade. Afasta de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Lá ele agonizaria tão intensamente naquela noite que literalmente suou gotas de sangue da sua fronte. Eu não creio que a tortura da cruz era o que ele tinha em mente, ou a tortura dos soldados, mas quando ele estava naquele monte, Jesus estava contemplando aqui pela primeira vez na eternidade. Ele, Deus o Filho, Deus o Pai, estavam para ser separados um do outro pela primeira vez. Ele não estava suportando a ideia de que, ao tomar os nossos pecados sobre si mesmo, ficariam separados. Também sabemos que após o momento de oração, os discípulos adormeceram, é claro. E eles foram interrompidos por Judas e os guardas. E Judas traiu Jesus com um beijo e os guardas prenderam Jesus. Os discípulos fugiram após Pedro cortar a orelha de um guarda. E então Jesus é levado para a casa de Anás primeiro, novamente na Cidade Alta. Anás tinha sido o sumo sacerdote, ele ainda tinha poder por trás daquele cargo. Um julgamento breve, mas ilegal ocorreu lá. Interessante notar que os judeus daquela época tinham mais leis para proteger os acusados do que temos na América hoje. E eles violaram cada uma delas naquela noite. Da casa de Anás, ele foi levado ao palácio de Caifás. Caifás era genro de Anás. Com falsas testemunhas, fizeram um julgamento ilegal que durou a noite toda. Aí, pela manhã,
quando o galo cantou, Pedro, seu próprio discípulo, negou conhecer Jesus. Quando Jesus era levado de novo pela cidade, ele negou de novo. E antes do galo cantar pela terceira vez, ele negou que conhecia Jesus. E assim pela manhã eles o trouxeram do templo do monte até a casa de pedra lavrada, onde o sinédrio tinha se reunido às pressas, o que também era contra a lei. Mas eles o tinham acusado de blasfêmia e queriam que fosse condenado à morte. Somente os romanos podiam fazer isso. Assim, eles o levaram para a fortaleza de Antônia, onde o procurador romano Pôncio Pilatos ficava. Tudo o que Pilatos queria era tirar aquela situação complicada de suas mãos antes que se iniciasse na cidade um grande tumulto. E quando ele soube que Jesus era originalmente da vila de Nazaré, na região norte da Galiléia, e ele sabia que o regente, o tetrarca da Galiléia, estava em Jerusalém para a Páscoa, seu nome era Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande, e ele era o Herodes que decapitou João Batista. Então disse Pilatos: "Este homem é galileu, vamos mandá-lo ao tetrarca da Galiléia." O rei Herodes Antipas, é claro, ficou excitado. Ele tinha ouvido falar sobre esse homem chamado Jesus e todos os seus milagres e queria ver alguns. Aí Jesus veio perante o rei Herodes Antipas, como consta em Isaías 53, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ele não disse nada, ele não fez nada, não fez grandes milagres, e o rei Herodes ficou frustrado e o mandou de volta para Pilatos, na fortaleza Antônia. Aí ele pensou: o que farei agora? Eu me lembro. De acordo com o costume deles, no dia da Páscoa, me é permitido entregar a vocês um prisioneiro. Quem vocês querem? Jesus, que chamam o rei dos judeus, ou Barrabás? E há uma grande ironia no nome dele. Barrabás vem de duas palavras do aramaico. A palavra Bar quer dizer filho de, como Simão Bar-Jonas. E Abas, que quer dizer pai, pondo juntas Barrabás, o filho do pai. O que levou Jesus a ser condenado à morte foi afirmar ser o filho do pai. Entre todas as pessoas que mereciam aquela prisão, essa era o homem chamado Barrabás. É irônico que os homens começaram a gritar: "Solte Barrabás!" E estavam de fato gritando: "Solte o filho do pai." E sabemos que Jesus foi levado até a base do pretório, a torre mais alta da fortaleza Antônia. Lá ele foi surrado, foi cuspido, os guardas romanos zombaram dele, puseram uma coroa de espinhos em sua cabeça, fizeram uma brincadeira chamada o Jogo do Rei com ele, e aí ele seguiu até o Calvário, pela Via Dolorosa. O Evangelho de João registra que, levando sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico significa Gólgota. E lá, o absolutamente perfeito, sem pecado, o único Filho de Deus vivo e verdadeiro, foi pregado em uma cruz e crucificado. Seu sangue foi derramado. A Bíblia chama o seu sangue de precioso. Precioso porque era o próprio sangue de Deus. A Bíblia nos diz que esse foi o único sacrifício que poderia apagar para sempre o pecado do homem. Só Jesus tinha o tipo de nascimento e viveu o tipo de vida que o qualificou para morrer, o tipo de morte exigido para a salvação do homem. Por isso ele teve o direito de dizer: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Seu corpo foi retirado da cruz e colocado num túmulo, mas a sepultura não pôde detê-lo e ao terceiro dia ele ressuscitou gloriosamente. Ele mandou seu anjo do céu retirar aquela pedra, não para deixá-lo sair, mas para que soubessem que ele ressuscitou, como disse que faria. Ele ressuscitou gloriosamente, sendo visto durante 40 dias em Jerusalém e arredores por seus apóstolos e muitos dos seus discípulos. Lá no Monte das Oliveiras, ele subiu naquela magnífica nuvem gloriosa. Os anjos disseram aos discípulos: ele voltará novamente. Se há uma coisa que podemos estar certos, é que Jesus, de fato, irá voltar. Aqui, no extremo sul de Jerusalém, fica o Poço de Siloé. Este é outro evento em que Jesus fez uma cura. O poço foi formado no Velho Testamento nos tempos do rei Ezequias. Ezequias mandou cavar um túnel que ainda leva seu nome, a partir da fonte de Gihon. Essa fonte fica do lado de fora do muro da cidade. Ele construiu um túnel que torcia e mudava o caminho por baixo através das pedras, formando o poço em si. No poço de Siloé, Jesus pegou argila e cuspiu. Aí misturou tudo e colocou nos olhos de um cego. Ele disse para ir lavar no poço que ele passaria a enxergar. E ele fez isso. É fascinante, ele só fez 2 vezes, uma aqui em Jerusalém e a outra na Galiléia, onde ele curou com cuspe. Não encontrei nada das escrituras que mencione sobre cura com cuspe.
Mas havia uma grande tradição estabelecida pelos líderes de Israel que ficou por quase 100 anos. Que quando o Messias viesse, ele ressuscitaria os mortos e curaria os cegos e os enfermos, que ele faria as curas com o seu próprio, adivinhe, cuspe. Através da cura aqui do poço e da outra na Galileia, Jesus afirmava a toda Israel: até as palavras de seus líderes declaram que eu sou o Messias. Eu não apenas cumpri a palavra de meu pai, mas até mesmo suas tradições. A Bíblia nos diz no livro de Marcos o relato interessante de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos e que havia gasto todas as economias buscando ajuda sem conseguir nada. E ela cria em seu íntimo que se pudesse ao menos tocar no manto de Jesus quando ele passasse, ela ficaria curada. Sabem, havia uma outra profecia em Malaquias 4:2 que nos diz que quando o Filho da Justiça vier, o Messias, ele levantará trazendo a cura em suas asas. É claro, não imaginamos Jesus tendo asas, mas Jesus era um rabi. Um rabi usava um traje especial, um tali, com franjas especiais nas pontas. As franjas eram longas e enlaçadas com azul. E essas franjas nas pontas do traje do rabi eram conhecidas como as asas da sua vestimenta. Se você se lembra da história da mulher com fluxo de sangue que tocou na barra da sua roupa, ela na verdade tocou nessas pontas das franjas. Ela tocou nas asas de seu traje e então houve cura em suas asas. Na Porta Formosa que mencionei antes, ocorreu um destacado evento bíblico em Atos, capítulo 3. Jesus tinha ressuscitado gloriosamente dos mortos no terceiro dia, assim como dissera, assim como ele prometera. Ele foi visto com vida cerca de 40 dias por seus seguidores, uns 500. 10 dias depois, após sua ascensão para estar com o Pai, ele tinha dito aos discípulos: vão a Jerusalém e esperem. Aquele 10º dia seria o dia do Pentecostes, e naquele dia, como havia prometido, o Espírito de Deus desceu dos céus e encheu os corpos que criam. E agora, o que ele havia prometido, o novo nascimento pelo Espírito de Deus, havia sido cumprido com grande coragem. Os seguidores de Jesus saíram e pregaram a ressurreição por onde quer que fossem. E nas primeiras semanas e meses, milhares de judeus haviam depositado a fé em Cristo. Um dia, Pedro e João estavam vindo ao templo. Estavam ouvindo a trombeta soar para o culto. Vieram até a porta, mas antes de entrar havia um homem sentado ali fora que todos em Jerusalém conheciam. Passavam por ele todo dia, um aleijado de nascença. Na porta, fixaram os olhos nele, pararam e olharam fixamente e disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, levante e ande. E consta que ele levantou, correu para o templo, pulando, louvando e adorando a Deus. Foi um milagre naquele dia, onde 5.000 judeus depositaram a fé e a confiança no Salvador ressurrecto, o Messias Emanuel. E eles nasceram do Espírito de Deus naquele dia. Se lembram que eu disse sobre a atividade na cidade, a densidade dos telhados e quanto eles viviam naquelas lajes? Eu lhes garanto que a comunicação em Jerusalém não era por e-mail, rádio ou televisão. Jesus disse aos seus discípulos: um dia o que eu lhes digo na escuridão, ou a ideia é ao redor da fogueira, um dia vocês vão gritar dos telhados. Vocês podem imaginar quando aqueles 5.000 saíram do templo aquele dia, recém-nascidos no Espírito de Deus, usaram os seus tetos. Eu garanto que hoje a discussão não seria a tirania de Roma ou a corrupção dos sacerdotes ou o mexerico da vizinhança. Hoje seria: Marta, você esteve no templo hoje? Viu o que aconteceu? E aquele que conhecemos desde menino, ele saltou e pulou diante de nós a simples menção do nome de Jesus. De fato, aquele era quem ele dizia ser. Milhares de pessoas em Jerusalém hoje creram e nós nascemos do Espírito Santo. Ele vive, sabemos, disse com certeza. Gente, essa mensagem atravessou a cidade de telhado para telhado até as vilas e há 2.000 anos tem sido proclamada ao redor do mundo. Milhões têm encontrado, tanto judeus como gentios, a retidão ao lado de Deus ao estenderem as mãos ao Cordeiro. Eles têm recebido a graça de Deus através de Jesus Cristo. Ele tem tomado seus pecados, passado, presente e futuro, e os tem justificado diante de um Deus santo. Se vocês fizeram isso, estendam suas mãos para ele pela fé e o recebam como seu sacrifício e seu Senhor. Alegrem-se com grande júbilo, porque temos muito que ver pela frente. Se não o fizeram, hoje é a grande oportunidade, simplesmente pela fé, se erguer e aceitar o dom gratuito da vida eterna, oferecido por Jesus Cristo em pessoa, grátis para vocês, mas muito caro para ele. Se fizerem isso hoje, recebendo, ele receberá vocês em seu reino e vocês terão hoje tudo o que Deus queria e muito mais para todo sempre.
Obrigado por me deixarem visitá-los mais uma vez e eu espero que vocês tenham gostado da apresentação feita pelos nossos instrutores. Existiram muitos impérios que conheceram a glória. O Egito conheceu seus dias de glória. A Babilônia, com Nabucodonosor, teve sua hora de glória. O Império Grego, com Alexandre o Grande, foi um dos grandes impérios da história. E depois veio o Império Romano, que reinou no mundo por muitos séculos. Mas a realidade é que a glória que viveu o Egito passou. A glória que foi a Babilônia acabou. A glória que a Grécia teve existe apenas nos livros de história. A glória que Roma teve só pode ser lembrada. Todos esses impérios tiveram seus dias de glória, mas somente a terra de Israel e sua capital, Jerusalém, conheceu tanto a glória do passado com Davi e Salomão, como conhecerá a glória de novo quando o Senhor Jesus retornar como filho de Abraão, como filho de Davi, para se tornar o legítimo herdeiro do trono de Israel e sua capital, Jerusalém. E dessa posição ele se tornará o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, de modo que há um grande dia esperando aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo e confiam nele como Salvador, porque ele trará a era de ouro, quando o lobo será vencido pelo cordeiro, quando as armas de guerra serão transformadas em armas para o cultivo agrícola, quando a justiça e retidão se tornarão uma realidade na terra. Muito obrigado por nos visitarem aqui em Orlando, no Holy Land Experience. E se seus planos de viagem os trouxer à Flórida Central, queremos convidá-los para vir até aqui conhecer tudo que temos e passar umas 6 ou 7 horas com a gente. Sei que irão apreciar bastante as outras maquetes. Obrigado e Deus os abençoe.